derramar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, unidos na fé, no amor e boa vontade. Estar aqui nesta manhã de domingo é muito prazeroso, é gratificante, é um jeito de amar, uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só, vivido por cada povo, vivido em cada época. E na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, a gente nunca vai deixar de nos amarmos. E hoje, através da palestra ser proferida, muitas lições vamos aprender, outras recordar. A nossa intenção é única: tentar pôr em prática, se possível, boa parte delas no nosso dia a dia. Agindo assim, seremos criaturas mais evoluídas, seremos criaturas humanas mais felizes. E nesse clima de paz, de fé, de amor, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, da cidade de Bebedouro, nosso irmão Caio, Carlos, que vai prosseguir a palestra dessa manhã. Bom dia a todos. Como nós ouvimos, é muito prazeroso, é muito gratificante aqui estarmos nesta manhã. Eu agradeço em nome da Viviane, a casa, onde nós teremos a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais com vocês. Na realidade, quando nós estamos aqui falando, primeiramente nós temos que interagir o nosso pensamento com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, da forma como nós trabalhamos na sociedade. E este exercício, com toda certeza, tem a ver primeiramente com a gente. Primeiramente, com a gente que está aqui falando, porque é aquela oportunidade que nós temos de aprender. E nós aprendemos através do exercício. E esse exercício está acontecendo agora. Por isso a nossa alegria em aqui estarmos e a alegria em ter a presença de todos vocês, com toda certeza. Nós temos como o diâmetro, nós temos como palavra para hoje, é a consciência. E aí parte de O Livro dos Espíritos, na sua pergunta 621, onde está contida a lei de Deus. A resposta é simples: na consciência. E aí nos vem a pergunta, mais que pergunta, a dúvida: como a lei de Deus, aquela lei de amor, de caridade, aquela lei benevolente, aquela lei acima de todas as leis, aquela lei que não tem mudança, aquela lei que certamente é para agora e para sempre, como pode estar na consciência daquele que matou, estrupou, fez algum mal, daquele que é um bandido, daquele que na verdade somos nós, possivelmente, há tempos atrás? Ou seja, como esta lei da consciência pode estar em consciências de forma tão avassaladoras? Como nós ouvimos há pouco a Viviane falando, que ela sai por aí e vê tantos absurdos que na realidade assusta.
absurdos ao nosso olhar, que já estamos em um patamar em relação ao bem e ao mal. E muitos outros estão em patamares muito melhores que nós e assim por diante. Mas a realidade, quando nós falamos em consciência e quando falamos em lei de Deus, nós temos que entender que esta lei de Deus é um germe que está dentro de nós. Então não se trata daquela consciência já pronta, que foi produzida, acabada, está estagnada e não vai modificar. Pelo contrário, a realidade modifica quase que diariamente. Então, para nós entendermos um pouco essa consciência em relação àquilo que está no Livro dos Espíritos, e com a sua resposta, nós temos que retroagir um pouco na nossa existência. Um pouco não, muito, mas muito mesmo. Vamos pensar em homens da caverna, ou melhor, um pouquinho antes ainda. Aquele tempo em que o homem não era homem, nem mulher. Na verdade era bicho com bicho, se digladiando para a sobrevivência. É aquele momento da história em que tudo estava começando aqui no planeta Terra. E aí, num segundo momento, podemos sim passar para o tal homem das cavernas, que começa a ter, em relação a esse germe de consciência, começa a ter já a noção de que ele teria que se proteger. Se possível, em caverna, com aquela parte entrada muito espessa, muito pequena, para que bichos maiores também não entrassem. Começou a se proteger, começou a criar armas, começou a sobreviver de uma forma mais fácil em relação àquele tempo. Ou seja, aquele germe, em termos de consciência, já estava nascendo. Mas também não podemos dizer que era uma consciência no sentido do entendimento do bem e do mal. Ainda não tinha essa noção. Quando nós falamos em Homem das Cavernas, já lembramos, né, daquele homenzinho, isso nas histórias em quadrinho, aquele homenzinho com um tacape nas costas, arrastando a mulher pelo cabelo. Este era aquele tempo, não tinha noção do bem e do mal. Estamos falando nessa época. Se formos analisar bem, hoje ainda acontece esse tipo de coisa. Talvez não com o tacape, mas acontece essas barbaridades. É aquele germe que ainda não foi totalmente desenvolvido ou que não está sendo desenvolvido, como nós falamos no início, que tem que se desenvolver. Então, voltemos a esta época. Nós vamos perceber que a humanidade começou a caminhar. E neste caminhar, caminha também esse desenvolvimento da consciência, do bem e do mal. Homens da caverna, Neandertal, Homo sapiens, Homem sapiens sapiens, e assim por diante. Nós estamos falando de toda a história, né, do mundo em apenas alguns segundos. Para termos uma ideia de que, na verdade, quando nós falamos em história do mundo, é mais ou menos 200 mil anos. 4 bilhões de anos, não é muita coisa. Vamos falar do ser humano. 200 mil anos é quando se tem a noção de que aquele ser humano está vivendo naquela época já desenvolveu diversas formas de sobrevivência. Porém, a mente, no sentido do pensar, entender, bom, mal, ruim ou não, é mais ou menos de 10 mil a 15 mil anos, é o que nos passa a ciência. Então a nossa história em termos de consciência mesmo, não é mais do que isso, 10 a 15 mil anos. E podemos pensar em toda a história que nós conhecemos, nós vamos perceber que realmente não é mais do que isso. Todas as guerras que houveram, tudo aquilo que aconteceu no mundo, entre mais ou menos essa época, 15 mil anos. Nós pensamos, dependendo dos acontecimentos atuais, nossa, é o fim do mundo. Não, é praticamente o começo do mundo. Se nós falarmos em eternidade, nós estamos bem no começo. A diferença é que nós temos pressa para que tudo dê certo, para que tudo caminhe bem, para que tudo fique bem, para que passemos para o mundo de regeneração. Todos nós pensamos isso, e ainda bem que é dessa forma. Mas nós sabemos que é tudo passo a passo. O progresso não tem elevador, é uma escadaria. E essa escada nós vamos, degrau a degrau, galgando, de acordo com a nossa consciência. Então nós vamos perceber, já começa daí, a entender que é um desenvolvimento consciencial. E aí vamos chegar mais perto de Kardec, em relação de que a lei de Deus, sim, está ali, na consciência. Aí nós vamos dar mais um passo. Que passo? Os diversos missionários que nos foram enviados. Não tenhamos dúvida.
desde o começo da existência da humanidade, ela tem, de alguma forma, recebido missionários em diversas partes do mundo, de forma que eles transformem não apenas aquela sociedade, mas parte do mundo que está vivendo àquela época. E aí nós vamos perceber que cada missionário, no seu modo de ser, no seu modo de falar, realmente vai transformando a humanidade aos poucos. E quando falamos de missionário, se puxarmos lá no Google, vamos perceber que se fala basicamente em relação à religião, em relação àquelas pessoas que estão ligadas à religiosidade. Mas nós sabemos que os missionários se dão de diversas formas. Então, seja na arte, seja no esporte, são missionários também. Quando modifica um tanto de pessoas que estão vivendo naquela localidade e além daquela localidade, com toda certeza são missionários também. E aí nos vem a pergunta, então esses missionários já vieram pronto, ou seja, já vieram com aquela tarefa e automaticamente já estão modificando todos à sua volta ou parte praticamente do mundo, dependendo de quem seja esse missionário. E aí nós vamos chegar à conclusão que não necessariamente. Esses missionários não vieram prontos. Vamos pegar apenas alguns exemplos e vamos perceber que realmente todos nós estamos em construção. Peguemos Pedro, que estava ali ao lado de Jesus. Negou Jesus por 3 vezes, cortou a orelha do centurião, falou: mestre, eu te amo, mas eu te amo no sentido de que palavras saindo da boca. Na realidade, Pedro tinha muito o que entender. Mais do que isso, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, mestre? Não, 70 vezes 7. Ou seja, aquele Pedro era imperfeito como nós somos. Aquele Pedro estava aprendendo, apesar que estava do lado do mestre. Estava do lado daquele que estaria modificando a humanidade. O mundo judaico-cristão estava ali a partir daquele homem, Jesus, sendo transformado. E Pedro até então, apesar de estar ao lado, ainda não tinha percebido a sua grandiosidade, Jesus, e a sua grandiosidade também de Pedro, que na realidade estava ali embutido num estado ainda não consciencial em relação ao que ele poderia e deveria fazer. Então nós percebemos que Pedro, a partir do momento que tomou consciência da importância do Cristo e da importância daquilo que ele deveria fazer, com toda certeza, começou a trabalhar já, não mais em seu nome, mas em nome do Cristo. A tal modo que, ao ser crucificado, pediu que fosse de cabeça para baixo, porque não se poderia comparar com aquele homem que o antecedeu e que modificou a humanidade. Então Pedro tomou um estado de consciência em um determinado tempo da sua vida. Aí nós vamos pegar um outro exemplo, que já não tem mais a ver com essa parte religiosa diretamente, mas Gandhi, aquele que é considerado o homem da paz, que libertou o seu povo do jugo britânico sem disparar um único tiro, que fez uma caminhada, e nesta caminhada juntou tantas pessoas, de forma que o Estado britânico já não teria como combater aquele homem da paz, extrema paz. Mas na verdade, Gandhi não teve exatamente essa paz em todo momento da sua vida. Ele teve jornal, esse jornal era político, e aí havia brigas, e faliu em relação ao jornal, e faliu em relação a outros negócios, e casou. E depois o casamento não deu certo, porque na verdade ele tinha muito o que fazer em relação à humanidade, não teria como se ater a uma pessoa. Enfim, houveram diversos pontos, de forma que constatou-se que ele, Gandhi também, em um momento teve um estado de consciência no sentido de que eu não vou mais brigar, eu vou querer e impor a paz. A paz que na verdade está dentro de mim e até então não havia percebido. Porque as suas brigas anteriores nada mais eram do que essa busca. Como buscar a paz? Guerreando. Fica muito difícil. Nós temos o ditado, né? Se queres a paz, faça a guerra. Mas isso ainda é para um estado consciencial de que não é este o caminho. Imaginemos se Jesus pensasse exatamente desta forma. Na realidade, teve uma guerra contra ele, mas em momento algum ele deixou de pensar e fazer a paz.
como Gandhi, a partir do momento que teve a sua consciência aflorada. Madre Teresa de Calcutá, nós ouvimos tanto em palestras, né? Nossa, uma pessoa boníssima, realmente fez muito para os pobres. E vamos perceber da mesma forma que na sua autobiografia, ela própria colocou, mais ou menos por 10 anos, não estava acreditando em Deus. Continuou fazendo todo o seu serviço, aquele serviço de excelência em relação aos pobres. Todos os dias, 24 horas por dia, tratando e trabalhando aqueles pobres. Mas na realidade, ela, entre aspas, se divorciou de Deus, porque via tanta pobreza, tanta miséria, que questionava: não é possível que Deus exista, porque na verdade, tudo que eu faço, parece que eu estou enxugando gelo. Ou seja, a pobreza aumenta à medida que eu acudo aqui, acolá, percebo que não está adiantando, pelo contrário, está aumentando. Então, como eu vou acreditar em um Deus bondoso, no sentido que Ele vai fazer tudo pela nossa humanidade, sendo que eu estou vendo neste momento, não está acontecendo nada. Até que um dia, como ela fazia praticamente todos os dias, vendo uma criança comer um pão duro, sem nada ao meio, mas numa felicidade extrema por aquele pedaço de pão. Ou seja, estava saciando a sua fome e estava ali, de alguma forma, recebendo aquele amor, aquele carinho, aquela ternura que nunca havia recebido em relação à madre. E ela ali ao lado, vendo aquela cena, ela chorou, porque na verdade ela tinha motivo para chorar todos os dias, mas não o fazia, porque já estava acostumada. Mas ali, de alguma forma, tocou o seu coração. E a partir daquele momento, como ela mesma fala, começou novamente a acreditar em Deus, que na verdade ela nunca desacreditou, porque sempre continuou trabalhando no bem, mas havia no seu interior uma dúvida, uma indagação: por que tanta pobreza, tanta miséria? Mas naquele momento em que ela recebeu aquele sorriso, aquela alegria de alguém que estava tão carente, foi-lhe uma lição no sentido de que realmente eu tenho que ter a consciência de que continuo a fazer o bem, continuo trabalhando com os pobres, independente de indagar ou questionar Deus. Aí nós percebemos, mais uma vez, houve uma tomada de consciência, uma mudança, ou seja, não chegou pronto. Paulo de Tarso, até então Saulo, perseguidor dos cristãos, e da mesma forma, literalmente teve que cair do cavalo e ficar cego, para que naquele momento ele começasse a enxergar, apesar de cego, o seu verdadeiro papel. Ou seja, se tornou o maior divulgador do espiritismo, do cristianismo, a partir daquele momento. Ou seja, até então, toda a sua vida era no sentido de perseguição, e perseguição severa. E de repente, naquele momento, ele modifica o seu pensamento e entendimento e torna-se em um estado consciencial que tem que modificar tudo aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, todo aquele trabalho colocou de lado e passou a fazer um outro trabalho, agora em nome do cristianismo, modificando o seu pensamento, o seu entendimento e principalmente a sua consciência. Então nós percebemos que a tomada de consciência, ela não se dá de imediato. Não se dá no sentido de que falo, eu vou mudar agora. Não vou modificar agora. A minha forma de trabalhar, de fazer, aí sim modifica. E modificando, automaticamente a minha consciência também toma um outro patamar, um outro rumo. E aí eu vou sentir que realmente aquele papel que eu estava prestando e que não era bom, vou começar a prestar um outro papel que vai melhorar. E como nós falamos, passo a passo, não se modifique de um momento para o outro. Os missionários sim, porque já tinham, no caso da verdade, aquela destinação no sentido de que eu vou modificar o local onde eu estou. E nós, em que pé nós estamos? Como nós podemos pensar em relação a esse tempo, a esse termo de consciência? E aí nos vem, mais uma vez, Kardec. Porque, na realidade, se nós não modificamos repetidamente como os missionários, mas temos que modificar, então como fazer? Mais uma vez, passo a passo. Leon Denis,
no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma página que fala em relação ao pensamento, livre-arbítrio e consciência. O pensamento no sentido de que é 24 horas. Nós estamos pensando. Estamos aqui agora pensando, ouvindo a palestra, mas de repente com um pensamento em algum outro local ou em relação àquilo que está sendo ouvido. Nós vamos sair daqui e vamos pensar. Mesmo quando nós pensarmos, eu não vou pensar agora, eu já estou pensando. Então é automático o pensamento. E aí a necessidade de nós tomarmos conta destes pensamentos. Porque ele, na verdade, é uma verdadeira usina geradora de emoções. Se nós pensamos bem, nós vamos nos sentir bem. Se pensamos algo que não é tão bom, automaticamente também vai interferir em nosso conteúdo mental, social e humano. Então, quando nós falamos em pensamento, é algo que realmente depende de cada um, passa por cada um, mas o importante é que, independente do que estejamos pensando, vamos pensar o bem no bem, como nós ouvimos na oração inicial, no bem, na caridade. Ou seja, mas por que isso? Por uma questão religiosa? Não, podemos dizer até por uma questão de inteligência. Porque se eu estou pensando bem, se eu estou me sentindo bem, por que não fazê-lo? Ah, mas estou pensando bem, estou fazendo bem e não estou recebendo bem. Mas nós não estamos fazendo bem para receber. Estamos fazendo bem porque nós estamos nos sentindo bem. E isso faz toda a diferença. Ou seja, não estamos pensando na recompensa e automaticamente, se não pensamos na recompensa, não vamos sentir aquele negócio. Nossa, me traiu, pensei que ia ser do jeito e foi de outro. Não, isso não vai existir. E o nosso pensamento, automaticamente, começa a se purificar, começa a se melhorar. Olha que interessante. Então nós começamos a tomar aí uma consciência um pouco diferente. Mas Leon Denis também nos fala em relação ao livre-arbítrio, que é uma situação onde nós podemos fazer exatamente o que queremos, mas nem sempre fazemos o que devemos. E é exatamente aí que está o problema em relação, podemos dizer, à humanidade. Ou seja, se nós temos a liberdade de fazermos tudo aquilo que nós queremos, temos que entender que esse feito vai ter algo de volta. Ou seja, mais uma vez, se eu estou fazendo algo que não é bom, ou se eu estou prejudicando, automaticamente, em algum momento, eu vou receber de volta. Em qual momento? Não sabemos. Não precisa desenhar, não causa daqui 20 minutos, daqui um dia, não. Nós não temos essa possibilidade, mas temos a certeza de que vamos receber de volta por uma questão até de justiça, não de vingança. Então, o receber de volta é uma das leis naturais, leis de Deus, que é uma realidade e que ainda bem que o é assim, porque senão, mas é só nós fazermos tudo exatamente o que nós queremos, da forma como queremos, e nem sempre os nossos pensamentos e atitudes são os melhores, imagina fazermos sem nenhuma consequência. Então nós vamos perceber mais do que isso, sentir à pele que eu devo entender o bem e o mal e procurar fazer esse bem à medida que eu tiver condições. Condições em relação a quê? Ao meu pensamento, à minha conduta, ao meu conhecimento, ao meu entendimento. Por isso que quando nós vemos alguém jogando alguma sujeira na rua, nossa, mas que absurdo fazer isso. Não, realmente é um absurdo para nós, porque nós já não temos coragem de fazê-lo. Uma atitude simples. Mas aquele que está fazendo ainda não tem esse entendimento, esse conhecimento, não chegou ao lugar do próximo, no sentido de que eu estou sujando aqui para que este próximo receba essa sujeira. E sujeira em todos os sentidos. Então eu vou perceber que a partir do momento que eu começo a me conscientizar em relação a esses pequenos atos, já modifica, e não apenas a minha vida, mas eu começo a modificar também as pessoas que estão ao meu lado, inclusive através do meu exemplo. Então eu vou sentir, eu vou perceber que estou no caminho correto. Este é o livre-arbítrio que nós aprendemos, mais uma vez, degrau a degrau. Mas a consciência que Leon Denis nos fala é em relação àquilo que está já marcado em nós, já está impregnado em nós, ou seja, já não sai mais. É como se fosse aquele livro de atas que nós temos, talvez aqui o centro tenha, né? Aquele livro de atas, fez a reunião mensal e anotou no caso tudo. No mês seguinte vai verificar, nós já falamos isso, fizemos isso, e assim por diante.
Então esse livro de atas que todos nós temos, já está aí sim na nossa consciência, germinada. E a partir do momento que está já impregnado em nós, aquilo que nós aprendemos realmente, de verdade, não vai sair mais. Por isso nós percebemos que tem pessoas que, de repente, está bem à frente de nós, moralmente falando, e outras bem atrás. E nós nesse ponto, no caso do meio. Por quê? Porque essas pessoas foram privilegiadas? Não. Elas tomaram a consciência no sentido daquilo que deveria ser feito. E fizeram. Muitas vezes nós também tomamos essa consciência, mas nós não fazemos. É necessário aquela tríade. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Nós não conseguimos fazer isso ao mesmo tempo. Muitas vezes o nosso pensamento, nós formos fazer aquilo que nós estamos pensando, conforme o momento nós nem estaríamos vivendo em sociedade. Não teria como, porque não temos condições ainda, é uma questão humana. Já não estamos falando de questão espiritual, humana mesmo. Ou seja, nós estamos em um estado de construção e aprendizado. E este aprendizado com certeza vai nos dar condições mais além de aí sim começar a conectar o nosso pensamento, a nossa fala e a nossa atitude. Por isso, a necessidade dessa mudança, mais uma vez, passo a passo. Então, nós percebemos que aquilo que Leon Denis, no caso, falou, e aqui nós estamos falando rapidamente, que isso aí merece muito estudo, nós vamos perceber que realmente nós temos, ou estamos, no caminho correto. O fato de nós estarmos aqui, neste domingo de manhã, qual é o motivo? A nossa melhora. Se nós queremos melhorar, nós temos que evoluir. E esta evolução só se dá a partir de muito esforço. Ou seja, nós sairmos daquele lugar comum, nós sairmos daquela comodidade. E muitas vezes, sair desta comodidade, para nós é um pouco difícil. Para nós faz com que nós tenhamos que libertar alguns problemas que nós temos, mas estamos apegados. E problemas são diversos, tá? Não queremos, no caso, falar, normalmente falamos orgulho, egoísmo, sim, orgulho, egoísmo, que ali está o germe, no caso, de todos os nossos problemas, mas muitos outros, e somos passíveis nesse sentido. Não podemos apontar o dedo para ninguém e falar, você é isso, aquilo outro, e eu não sou. Eu posso não ser em relação àquilo que está acontecendo com a pessoa, mas com toda certeza eu sou algo de ruim ou não tão bom em relação a alguns outros pontos que alguma pessoa que está à minha frente. Por isso, o não julgueis. Não julgueis porque estamos no mesmo barco, no mesmo patamar, não tenhamos dúvida disso. Por isso, estamos aqui em um mundo de provas e expiações. Quando falamos em provas e expiações, é justamente para quê? Aí nos vem a pergunta, né? Então Deus, mais uma vez, quer nos castigar com essas provas, com essas expiações? Não. É a oportunidade do crescimento. Podemos crescer como? Através dos exemplos. Falamos, nós já tivemos aí os diversos missionários. Através desses exemplos, nós podemos crescer. Mas não necessariamente temos condições para tal, apenas olhando esse exemplo e nos modificando. Então, qual uma das formas? Muitas vezes é aquilo que nós entendemos como sofrimento, que é uma oportunidade. Então nós gostamos de sofrer, é muito comum nós ouvirmos, né, nos meios aí de fora, que o espírita gosta do sofrimento. Não, o espírita explica o sofrimento, dá vazão àquilo que está acontecendo, que nós sabemos tem um motivo. Se não agora de imediato, em momentos anteriores. E aí nos vem a pergunta, então se eu for bom, no caso agora, eu me livro dos sofrimentos? Não. Vamos pegar o Chico. O Chico tinha diversas comorbidades, sempre teve. Muito doente em todos os sentidos, muito. Mas vem a pergunta, ele deixou em algum momento de fazer o bem? Não. Continuou fazendo o bem. Aliás, a sua vida toda foi só o bem. E nem por isso ele deixou de ter os problemas físicos que todos nós temos. E no caso dele, muito pior. E às vezes que tinha oportunidade de algum outro médium chegar até ele e falar em relação à sua cura, à sua melhora, não, deixa quieto, meu filho, de repente eu preciso passar por isso. No nosso olhar, não precisava. Mas ele estava em um ponto tal que já não estava mais preocupado em relação àquilo que era o seu físico,
aquilo que é o nosso físico, que nós nos preocupamos, e ainda bem que assim o é. Temos que nos preocupar, sim. É um templo, o nosso corpo é um templo. Temos que nos preocupar. Mas Chico já estava em um patamar que isso para ele já não era mais um problema. Por quê? Ele estava ligado à parte espiritual. Estava muito acima do nosso nível. E automaticamente o fazer o bem era normal. Não receber o bem também era normal. Ou seja, não o prejudicava, não o deixava triste. Pelo contrário, era sempre motivo para trabalho, mais trabalho no bem. Então nós percebemos, nós sentimos, queridos irmãos, que na realidade essa tomada de consciência se vai dar individualmente. Ou seja, nós vamos nos conscientizarmos, cada um por si. Uma coletividade, sim, mas cada um por si que vai beneficiar essa mesma coletividade. Então podemos dizer que sim, somos missionários. Missionários no lar, por que não? Quando nós tratamos bem quem está ao nosso lado, já estamos cumprindo uma missão. Quando nós estamos cuidando de alguém que está adoentado também ao nosso lado, estamos cumprindo a nossa missão. Enfim, quando nós emitimos bons pensamentos, estamos cumprindo a nossa missão. Então já são coisas simples, porque nós já tivemos todo um arcabouço que nos foi trazido através do tempo e que não percebemos, não sentimos, não entendemos. E automaticamente sofremos. Sofremos sem necessidade. Não no sentido de que eu quero sofrer, mas no sentido de que eu não estou tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, vamos entender que aquilo que o Paulo nos falou há tanto tempo é necessário entendermos hoje. Ou seja, aquilo que nos ocorre, ou os problemas que nós temos, e todos nós temos com toda certeza, nada mais são do que oportunidades benditas de crescimento. Que uma vez resolvido esses problemas, não tenhamos dúvida, vão aparecer outros. E outros. Porque nós estamos aqui exatamente para isso. Através deles, desses problemas e dessas adversidades, nos melhorarmos, nos modificarmos. E isso só vai ocorrer a partir do momento que nós tomarmos consciência de que nós somos seres aqui hoje, encarnados, que temos conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se nós temos esse conhecimento, por que não trabalhar? Por que não colocar em prática? Já nos foi dado tudo gratuitamente. Ou seja, nós estamos numa fase da humanidade em que pensamos, nossa, como o mundo está triste, como está pesado, cheio de guerra, cheio de problemas, seja na parte política, na parte de relacionamento, enfim, em todo sentido, na parte dos países, como o mundo está fervilhando. Realmente está, é o começo do joio e do trigo, da separação. E aí nos vem a pergunta, de que lado nós queremos ficar, do joio ou do trigo? Ah, mas o que é o joio? Tudo aquilo que nós entendemos como sendo mal, para os outros e para mim. Esse é o joio. E o trigo? É aquilo que é bom, que é bem. Aí como eu vou analisar isso? Através dos evangelhos, através dos missionários e através do nosso bom senso. Kardec já nos passava a necessidade do bom senso em tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e agimos. Vamos agir com bom senso. Vamos entender que a vida, sim, depende do nosso bom senso em relação a acertarmos. E vem a pergunta, vamos acertar sempre? Não necessariamente. Mas o importante é que a cada erro tenhamos ali como um aprendizado para não errar novamente. E a partir daí, vamos mais uma vez, tomando aquela consciência necessária para o momento que aqui estamos. Não temos como consertar o passado, já foi. Mas o presente é quando? É agora, neste momento, já, exatamente às 8h38. Este é o momento do consertar, porque o futuro nós não sabemos. Podemos imaginar que o que eu estou fazendo agora, eu vou ter um resultado, mas nem sempre o resultado que eu espero é o que ocorre, porque o nosso tempo e a nossa régua é diferente do tempo e régua de Deus. Muitas vezes o mau acontecimento agora, apesar de nós estarmos esperando o bem, não necessariamente é algo para nos prejudicar, mas pelo contrário, talvez para evitar um mal maior à frente. Então, não vamos pensar no futuro, não em relação à responsabilidade, mas no que vai acontecer. E o passado nós não vamos modificar. Mas o presente, que é agora, com toda certeza,
tomemos consciência em relação a isso. E nós vamos perceber, nós vamos sentir que a nossa vida vai melhorar, não no sentido físico, material, financeiro, tudo mais, que precisamos de tudo isso. Mas vai melhorar no sentido de consciência e, consequentemente, estaremos melhores, não exatamente fisicamente muitas vezes, mas espiritualmente, como nós falamos do Chico. Fisicamente ele não estava bem, ele não passou uma vida bem, mas espiritualmente totalmente elevado. Quando desencarnou, já estava ali, aí sim, não mais com a escadinha, mas estava ali com aquele corredor enorme, com o tapete vermelho, recebendo-o do outro lado. Por quê? Pelo bem que ele fez, por aqueles tantos, no caso, que ele beneficiou nessa encarnação e com certeza em anteriores. Então, nós temos aí os exemplos, nós temos aí a oportunidade, mas sobretudo nós temos aí aquilo que nós temos de bom pelo nosso aprendizado, por aquilo que nós pegamos em relação à doutrina, em relação à nossa vida diária, com quem vive conosco, mas principalmente em relação à nossa consciência. Que tenhamos sempre essa consciência do dever cumprido. Mas para que isso aconteça, com toda certeza, é necessário o quê? Fé, muita fé. Fé no presente, fé no futuro, fé em si mesmo, fé no sentido de que aquilo que vai acontecer é porque deveria e tem que acontecer. É necessário muita fé, mas essa fé tem que vir acompanhada de muito amor. E a partir daí, nós estamos fechando uma dupla que certamente vai fazer com que nós tenhamos, se não uma vida maravilhosa, mas a vida no sentido de que ela está acima de muitos. Não porque nós somos melhores que muitos, mas nós estamos nos sentindo melhores que muitos. Ou seja, é uma viagem interior. E que essa viagem interior seja uma constante para o nosso aprendizado, mas principalmente para a nossa tomada de consciência. Então, muita fé e muito amor para todos nós. Muito obrigado. Sim. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nos prepararmos para o momento final. Quando aqui chegamos, poderíamos ter algumas dúvidas, poderíamos estar com um pensamento talvez um pouco longe, mas nós sabemos que é necessário que tudo aquilo que pensamos, nós temos que cumprir. Para isso, como falamos, é necessário pensarmos de forma correta, pensarmos do bem. Mas nós sabemos que ainda somos crianças espirituais. Estamos em uma fase de aprendizado. Que tenhamos condições, Senhor, de aprendermos um pouquinho, a cada dia, através de nós mesmos, através dos companheiros que estão ao nosso lado, através dos nossos amigos queridos, e por que não dizer, através daqueles ditos inimigos, que na realidade têm os mesmos problemas e dificuldades que nós. Estamos em aprendizado. Por isso a necessidade, Senhor, de entendermos que nunca estamos sós. Há sempre uma mão estendida a nos colocar e nos falar: venha, seja bem-vindo. É a oportunidade bendita do crescimento, do entendimento, enfim, de tudo aquilo que nós viemos aqui buscar. Porque o nosso destino final é a felicidade, que talvez não exista agora, mas que certamente um dia existirá. Então nós te pedimos, Senhor, que nas dificuldades que temos neste momento, que através da sua fala e do seu evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que o seu fardo e o seu jugo esteja sempre ao nosso lado, fazendo-nos entender que nós temos sim que carregá-lo, mas estará mais tranquilo e mais leve a partir do momento que a sua presença seja uma constante em nossas vidas. Por isso, Senhor, a nossa gratidão pela semana que passou, pela semana que está iniciando, mas principalmente pelo dia de hoje, pelo domingo. Que todos nós sejamos abençoados e que essas bênçãos
recaia não apenas aqui neste centro, neste momento, mas em toda a vizinhança, em toda a cidade, se possível, Senhor, em nosso país, em nosso mundo, que necessita muito da sua presença, da sua glória e do seu amor. Por isso nós te pedimos mais uma vez, Senhor, esteja conosco neste momento de oração, de paz, de tranquilidade, mas principalmente naqueles momentos de desafios, onde todos nós estaremos ali sendo colocados à prova. Que essa prova seja de uma forma tal que, através dos seus entendimentos e do seu amor à nossa frente, possamos todos sermos vencedores. E ao final, dizer que fizemos um bom combate. Não um bom combate em relação às outras pessoas, mas em relação a nós mesmos, às nossas mazelas e aos nossos problemas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco, hoje e sempre, e assim seja. Carlos, em nome de todos os presentes, te agradecemos. Nós agradecemos. Espero que tenha gostado da nossa Sem casa. dúvida alguma. Receptividade ótima. E eu agradeço a paciência de vocês.